vinheta aí, meu filho. Então é assim, senhoras e senhores, estamos aqui nesta noite de 16 de novembro de 2022, no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Como de costume, não estamos aí com a Amanda, porque ela sempre dá uma pausa para apreciar um vinhozinho antes de entrar no nosso estudo, senhoras e senhores, para ela já entrar calibrada no nosso estudo. Mas aí estamos aí com o nosso profeta do caos, nosso Babu Maju, que errou a previsão do tempo essa semana. Ela disse que ia chover pra caramba e choveu coisa alguma, senhoras e senhores. Eu conversei com o São Pedro para ir mandar a chuva na hora que você estivesse saindo de sua casa. Este homem erra as previsões do tempo. Como que a gente vai confiar nesse profeta do caos se ele fica errando até uma chuvinha? Mas estou aqui na cidade de Baelo Cláudia, em homenagem ao meu imperador Xará, senhoras e senhores, a cidade da Espanha. E estamos aí com o Jorginho, nosso extraterrestre, aquele que toma cloroquina, aquele que toma ivermectina, o nosso extraterrestre que já está vermifugado, senhoras e senhores. E aí sim, vamos começando o nosso estudo. Falando nisso aí, eu tomei também, ó. Eu tomei Anitta. Anitta. Eu tomei Anitta. É remédio para verba. Eu sempre tomo uma vez por ano, você tem que tomar. Caiu aqui. Eita. Podemos ir? Todo mundo se achado aí? 10, 16? Você que começa, meu filho. Não, todo mundo se achou aí. 1016, né? Isso. Estamos no capítulo 2, penalidades e prazeres futuros, 10, 16. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Acreditais que seja um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão indistintamente aglomerados com a única preocupação de desfrutar durante a eternidade de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos desfrutam de todas as suas qualidades, sem tormentos da vida material, nem as angústias da angústia próprias à inferioridade. Gente que nos assiste, agradecemos a sua preferência, mas antes da resposta ser avaliada, temos que dar uma explicação. Algumas edições ainda continuam com 1015, como a minha, que é da Ilha do Salvador Gentili, mas o do Noleto já é 1016. Então, caso vocês queiram procurar e achar 1016 e não encontrar, é que algumas edições aí ainda mantêm a 1015. Joga fora essas coisas da TED. A minha é 1016. A minha é 1015, mas a do Noleto, que é da FEB, já é 1016. Gente, agora uma coisa interessante, né? Nós estamos já aqui na segunda parte, que já é 1860, ou seja, já é a edição do Livro dos Espíritos mais completa. Mas mesmo assim, nessa época, em 1860, ainda não existia uma visão mais plena, porque ainda a Igreja Católica era a igreja oficial do Império, nós ainda tínhamos escravidão, ainda existia uma dificuldade de falar que a Terra era o centro o Sol era o centro do nosso espaço celeste e tal, e aqui Kardec, ou melhor, os espíritos já colocam uma visão universal do universo. Já fala de planetas, de lugares habitados fora do nosso sistema, inclusive além do nosso Sol, né? Ou seja, nesse ponto, a nossa doutrina, a doutrina dos espíritos,
ela é vanguardista nessa ideia de transformar, de ir ao de encontro a uma ideia de religião, de fé, que era a ideia do centro do universo, que tudo girava em torno da Terra, e aqui não, aqui já vai além, já fala que existe vida em outros planetas. E isso é importante, gente. A gente sempre dá uma falada nisso, porque às vezes as pessoas já são tão natural hoje falar sobre isso, mas quando lê o Livro dos Espíritos não percebem o quanto naquele momento era desafiador para uma doutrina, para uma ideia falar de vida fora da Terra e vida inteligente. Aqui ele cita o tal dos Campos Elíseos, né? Os Campos Elíseos era uma repartição do Hades. Então, quem morria na mitologia grega ia para o Hades. Lá no Hades tinha os Campos Elíseos, que era destinado aos espíritos bons, e tinha o Tártaro, que era dos espíritos maus. Então, o que acontece? Quando ele coloca aqui os Campos Elíseos, um lugar onde as pessoas vão ficar despreocupados, sem fazer nada, eu penso assim que é uma emulação daquilo que era a sociedade antiga. O que eles imaginavam, né, a vida boa? Era não fazer nada. Quem trabalhava? Eram os escravos. O trabalho era visto como algo depreciador das classes altas. As pessoas das classes altas, eles não trabalhavam. Quem trabalhava era o escravo. Então, trabalhar era visto como algo ruim, algo depreciativo, algo deprimente, algo que não estava condizente com a classe social dessas pessoas. Então, eles imaginavam um lugar após a morte que eles também não iriam fazer nada. E o que é interessante nessa pergunta, porque o que ele fala? O que devemos entender como céu? Normalmente céu, como estava muito treinado com esse lugar de paraíso, de algum lugar específico, Kardec já rebate, ó, ele fala, é o universo, são os outros planetas, são estrelas, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele não está dizendo que são planetas superiores, ele está dizendo que isso é íntimo do espírito. Isso é algo intimamente do espírito. O céu, vamos lá, felicidade, sei lá como que se coloca, né? Que nem ele fala aqui que todas as suas qualidades sem tormentos da vida material, né? Que ele coloca no final. Ou seja, ele está querendo tirar essa ideia de uma região específica e sem fazer nada, só contemplando. Ele fala que é algo mais íntimo, porque todo o universo é ocupado, né? Todos os planetas são ocupados, e que essa palavra céu você tem que entender mais como intimamente. A outra coisa boa também, eu vou pegar o gancho do Cláudio, que foi uma boa lembrança. Como nós estamos ainda na metade do século XIX, essa ideia de trabalho, em que o trabalho era indigno para a nobreza, e que era mão de servo ou mão de escravo, a doutrina também, na lei de trabalho, ela transforma isso de maneira diferente. Ou seja, a doutrina espírita, quando ela é codificada, ou quando ela vem, ela começa a não mudar paradigmas, porque o paradigma é um preconceito mental arraigado, que é o tempo que leva, mas ela começa já a jogar de punho para uma discussão, inclusive que trabalho é qualquer ocupação útil, e, acima de tudo, que o trabalho é o exercício da inteligência para a evolução do espírito. Porque na Roma Antiga, quem trabalhava eram os escravos, então passou isso até para a Idade Média, o trabalho como algo indigno, porque era feito por escravos. Então, passou-se a ideia de que trabalhar não era algo apropriado para classes mais altas.
Isso passou pela Idade Média. Isso só foi mudar com a, vamos dizer assim, coisa mais recente. Né? Então, vamos dizer assim, o grande problema que foi da Roma Antiga foi o legado de que o trabalho era algo indigno. Isso foi ruim por séculos da humanidade. E aí, quando coloca que os espíritos, depois de desencarnar, eles continuam fazendo algum tipo de trabalho, para muitos é visto, nossa, vou ter que continuar trabalhando depois de morrer. Eu quero morrer para descansar, né? É o que as pessoas falam. Ai, descansou, né? Ai, descansou. Todo velório, todo enterro, você fala, ai, descansou. Que negócio de descansou, no mané descansou, não descansou coisa alguma. Perdeu, mané, numa mola. Vamos lá, então, 1017. Agora, na minha é 16, não esqueçam sempre de que algumas edições ainda é 1016. Disseram alguns espíritos habitar o quarto, o quinto céu e etc. O que entendiam por isso? Vós lhe perguntais que céu habitam, porque tendes a ideia de muitos céus sobrepostos, como os andares de uma casa. Então eles respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas para eles as palavras quarto, quinto céu exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno, se ele está no inferno. Se for infeliz, dirá que sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Um pagão vos responderia que estava no Tártaro. Agora, Claudinho, só parando aí um pouco, né? O que eu acho interessante nessa resposta é que os espíritos sempre usam palavras para a época, para ficar mais, digamos assim, acessível na época para melhor, digamos assim, compreensão das pessoas que estão acostumadas àquela palavra poder entender o sentido dela. Mas eu sempre, quando li isso aqui, eu sempre achei danado, porque é o seguinte, pagão era uma ideia católica pejorativa da igreja para as doutrinas religiosas que não fossem católicas. Ou seja, a palavra pagão, para mim, nunca poderia vir de um espírito que está querendo mudar uma ideia. Porque ser pagão não significa que você é inferior ou que a sua doutrina de religiosidade da época seja ruim, ou seja, inferior àquela que está se sucedendo. Não, mas aqui ele está dando a ideia só de um espírito que viveu naquela época. Ele não está inferiorizando a pessoa. Pagão, a palavra pagão, ela vem do latim, que significa uma pessoa que vivia fora da cidade, fora dos limites urbanos. É isso. Porque naquela época, quase a totalidade dos cristãos viviam nas cidades. As pessoas que moravam no campo, elas não chegavam, o cristianismo não chegava nessas pessoas. Eram os chamados paganos. Eram as pessoas que viviam na área rural. O termo que usava para a pessoa que vivia na área rural era pagano. Então, pagano virou sinônimo de quem não era cristão. É só isso. Mas aqui o que ele está colocando é a circunstância. Se evoca um espírito que viveu na época da Roma Antiga, né? Ele é o quê? Se ele não é cristão, ele é pagano. Ou seja, é alguém que não se converteu ao cristianismo. Só isso. Ah, beleza. Agora sim. Agora tirou da minha ignorância. Quem vai ler esse adendo aí? É eu ou o Babu? Aí, Jorginho, vai perdido. Olha, na segunda pergunta já vai perdidaço ainda. Se você quiser ler, Jorge, pode ler. Fique à vontade. Beleza. Ai, caramba, aqui. Já se a mesma coisa
com expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, que são apenas alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas, e até das mais simples noções científicas. Segue aí, Babu. De acordo com a ideia restrita que se fazia antigamente dos lugares de sofrimento e recompensas, e principalmente com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o céu formava uma abóbada e que havia uma região de estrelas, colocava-se o céu em cima e o inferno embaixo. Daí as expressões: subir ao céu, estar no mais alto dos céus, estar precipitado no inferno. Hoje a ciência demonstra que a Terra não passa de um dos menores planetas, sem importância especial. Entre milhões de outros, traçou a história de sua formação e descreveu a sua constituição. Provou que o espaço é infinito e que não há nem alto nem baixo no universo. E assim impôs a rejeição à ideia de situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares baixos. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao Espiritismo dar sobre todas essas coisas a explicação mais racional, grandiosa e ao mesmo tempo mais consoladora para a humanidade. Assim pode-se dizer que levamos em nós mesmo nosso inferno e nosso paraíso. E quanto ao purgatório, nós o encontramos em nossa encarnação, em nossas vidas físicas. Mandinha, já que você chegou Boa agora, noite. O que você acha disso? O que você pensa disso? Nem cheguei. O que você pensa disso, Amanda? O que você pensa disso? Ei, Jorge. Tinha, ó. Diga. 1018 aí, 1018. Tá. Ó, se a sua edição for realmente a do Adaíde, é 1017, viu? Pegou a 1018 aí? Só. Peguei. O que você tem que gravar é a última parte da resposta de cima, ó. Assim pode-se dizer que levamos em nós mesmos nosso inferno e nosso paraíso. E quanto ao purgatório, nós o encontramos em nossa vida, em nossa encarnação, em nossas vidas físicas. Começou a... Pronto, Amandinha, dê-nos a sua compreensão. Tá tudo aqui na mente. Nosso inferno. A menina tá ficando esperta. Ô, Gal Costa que alma, essa tá me saindo, viu? Fale, senador, o que você ia falar aí? Não, aqui ele dá uma explicação, né, que era essa ideia de que o céu tinha escalas. Isso vem até da filosofia aristotélica, né? Isso. Então, acreditava-se, por exemplo, naquela época, se você subisse com um foguete em direção ao céu, você ia bater, porque era um céu fechado, era uma cúpula, e as estrelas ficavam ali piscando. Então, era a ideia que se tinha. Então, não tinha ainda compreensão. O fato da pessoa desencarnar não vai e dar toda a sabedoria do universo para esse espírito. Então, ele continuou com os mesmos conhecimentos que ele tinha quando era encarnado. Então, para ele subiu numa região onde ele está se sentindo melhor do que era quando encarnado, ele está no céu. E outra coisa importante nessa pergunta aqui, ó, se a gente retornar à pergunta, que ele fala assim, ó, alguns espíritos disseram estar habitando quarto, quinto, e aí ele fala assim, a gente responde conforme vocês perguntam. E quantas pessoas... Isso aqui dá para você ver que não é uma pergunta da Sociedade Parisiense de Estudos. Deve ser de outro sete espíritos que foi mandado para eles. Aí Kardec questiona essa questão. Aí os espíritos respondem assim, ó, nós respondemos conforme vocês perguntam. E aí, se a gente voltar lá atrás, numa dos começos das perguntas lá, os espíritos, não que eles ensinam errado, mas quando ele vê que a pessoa tem uma ideia fixa, ele responde mais ou menos
com a ideia fixa que a pessoa tem, mesmo que pode ser errada, e aos poucos ele vai trabalhando o espírito encarnado para abrir mais o horizonte. Tudo certo aí, gente? Vamos seguir aí? Tudo certo. Beleza, então sou eu agora aí. É o senador? Gente, olha, Sou eu. na minha... Para, Jorginho, que é o senador. Sou eu? Mas agora entra Não, na você confusão, não é isso? pergunta, meu filho. O que nós dividimos só foi um adendo. A ordem é de fala, não tem problema. Tudo Deus. bem, então toca a bucha aí. Na do Claudinho é 1018, nas edições da ID do Allan Kardec é 1017. Edições da ID do Allan Kardec, livros espíritos do Allan Kardec, ó. Codificação é tudo Allan Kardec, ó. Vamos lá, 1018. Em que sentido se deve entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. O Cristo respondeu em sentido figurado. Queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que domine o amor do bem, mas os homens ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. Viu, Jorginho? O senhor que está querendo ganhar na Mega Sena só pensa em dinheiro, o senhor não está com ele. Não, que é isso, Claudinho? Eu simplesmente não quero deixar de ser pobre, porque a prova da riqueza é muito pesada, mas eu queria ter uma pobreza mais estruturada, entendeu? Mas ele quer uma chance que Deus dê a riqueza para ele provar que ele é humilde, né, Jorge? Olha, Normandinha, tá vendo? Essa menina já captou, Divina Guru. Você captou assim a minha humildade, que eu não queria demonstrar. Mas voltando aqui, pegando essa resposta do Cristo, meu reino não é deste mundo. Aí todo mundo acha que Cristo reina em algum canto ainda, né? Esse meu reino não é deste mundo, ele se refere a ele mesmo, ao que ele conquistou, ao espírito de depuração que ele é. Ele fala assim, ó, o meu reino é aquilo que eu conquistei, são as minhas virtudes, são tudo isso. Não quer dizer que é um lugar circunscrito, nada, e nem que ele vai voltar para dar uma reinada aí, né? Ele deixa Babu, claro, sempre foi essa minha... o meu entendimento aqui é sempre esse mesmo. Nessa frase, ele deixa claro que quem é muito apegado às coisas materiais, ele não vai chegar a Jesus tão cedo, enquanto não desapegar. Porque Jesus deixa claro, ele não é reino material, o que ele está querendo dizer. É um reino espiritual, é algo mais sutil, ou seja, é as ideias, é a forma, assim, é a condição moral das pessoas. É isso que ele está querendo dizer. Mas é que as pessoas estão até hoje esperando que ele venha para reinar aqui na matéria. Ele já deixou claro que não é isso. Mas o Claudinho, Babu, Amanda, essa colocação do Babu foi sempre a minha compreensão dessa frase. Porque, claro que Jesus foi sutil e ninguém iria entender, mas quando ele fala que meu reino não é deste mundo, é desta forma, meu reino é um reino diferente, eu já domino outra coisa, eu já não preciso. Eu sempre entendi bem essa colocação da maneira como o Babu deu essa explicação. É uma coisa bem que a filosófica e, acima de tudo, de espiritualidade, né? Achei muito, que eu sempre achei, e na época, até hoje, ninguém ia entender muito, principalmente, mesmo ainda, quando nós colocamos que Jesus é o governador e o modelo e guia dessa humanidade, né? Quer dizer, mesmo o movimento espírita tem uma noção de que o reino, digamos assim, de Jesus é um reino espiritual. E, na verdade, eu sempre tive a impressão de que o reino dele é o reino pessoal dele. Ele comanda de tal maneira que ele não tem reino nenhum. Ele é autônomo, ele é de outro nível.
É como se cada um de nós tivéssemos esse reino dentro de nós. Sim, Claudinho. Só Boa. que Continue. Ó, estão falando bonito, hein? Só que ele elevou esse reino dele a uma dimensão que nós ainda não conseguimos. Então, o que a gente espera é um reino externo. O que ele deixou claro é isso. O reino é interno de cada um. Eu tenho o meu. Você conquiste o seu. Vamos para a última pergunta. Agora é o Jorginho. 1019, olha só, hein? Para terminar todas as perguntas. Bem, eu tenho que dizer que no meu é 1018, se vocês tiverem... O meu acho que ele também, tá em 1018. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra. O bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem os maus. Então, farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Mandinha, pode seguir o segundo parágrafo aí, que esse é grande. A transformação da humanidade foi predita e chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a Terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas serão excluídos, porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo em que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem que veio à terra em condições semelhantes, trazendo em si os germes de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Considerado dessa maneira, o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pelas dos seus pais. Vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações que os gozos que tenham tido. Infelizes, sobretudo, dos egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo das suas misérias. São Luís. Agora pensou, hein, Amandinha? É. Pensar de ir para um lugar pior que aqui? Nossa. Tá louco, né? Melhor dar uns corre aqui, né, Jorginho? Que olha. Caramba, já tá difícil suportar essa transição. Caramba, tá dizendo que os maus estão sendo ceifados todos os dias. Caramba, mas, pô, haja morte para levar esses maus, caramba, que tem mal demais aqui. Jesus! É o que nós discutimos naquela vez, a última nossa, a questão de gerações, né? Tem até a revista espírita que fala da regeneração. Aí ele até cita, o espírito da comunicação cita a passagem de Jesus ao céu, como que é? O negócio da geração não irão passar sem que essas coisas, minhas palavras, tá aqui, eu estava lendo aqui hoje. E aí o Espírito fala assim, ó, aquela geração que era infantil na época de Jesus, hoje já está um pouco mais amadurecida.
Então é por isso que o espiritismo vem, mas não quer dizer que está totalmente adulta. Então é por isso que ele fala assim, então essa geração que está aqui não vai passar até que se cumpra todas essas coisas. Depois eu passo para vocês aqui, ó. Aqui, ó, Instruções dos Espíritos, a regeneração. É de 68 de março, a última mensagem. Aqui é uma previsão do que vai ser a Terra daqui, ó, muitos séculos. Então vai demorar muito para chegar nesse ponto aqui. Porque se desde essa época os maus já não estão indo embora, nossa, não termina nunca esses maus. Como tem gente lá aqui, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de vai ter gente má assim, ó, só no inferno, cara. Só no inferno. Tem de tudo aqui, né? Nossa. Olha, e eu estava acreditando que no ano 2100 nós já seríamos planeta de regeneração, cara. Aí vem o Babu e joga essa água fria assim, de balde, cara. 2100 É está o profeta sendo... do caos. 2100 você está sendo hiper, mega, plus otimista, meu filho. Eu tenho fé na nossa mudança, cara. Ó, pelo que os caras dizem, basta aceitar Jesus e nós seremos novo homem em Deus, cara. Seremos salvos. Eu vejo essa última pergunta aqui como, assim, uma mensagem de esperança para as pessoas, né? Quer dizer, a coisa tá ruim, mas fica tranquilo que vai melhorar um dia. Cara, ó, não é que eu queira, digamos assim, que eu coloque a minha felicidade só nos bens materiais, entendeu? Mas que a gente tem que jogar na Mega Sena nesse nosso fim de ano, isso não pode passar. Porque já é uma tradição nossa, não é que a gente seja ambicioso, entendeu? Manter a tradição. É como se nós fizéssemos uma árvore de Natal juntos. Não é isso aí, Amandinha? Eu também acho. Vamos manter a tradição, né? Não é porque a gente quer ser rico, largar entendeu? Largar o trabalho, viajar, comprar a casa para parente, que o pessoal coloca, né, Amandinha? Não, eu vou comprar uma casa para minha mãe, para meu pai, ajudar meus irmãos, ajudar minha tia que é desempregada. Ajudar o povo a sair de sufoco. A cara do Babu ali, ó. E agora é a conclusão, então? Vamos para a conclusão. Item 1. Oi, Tio. Vai lá, Babu. Conclusão. Item 1. Aquele que do magnetismo terrestre conhece apenas o brinquedo dos patinhos imantados, que se movimenta numa bacia com água sob a ação do ímã, dificilmente poderá compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e dos movimentos do planeta. O mesmo acontece com quem conhece o espiritismo somente pelos fenômenos das mesas girantes. Vê apenas um divertimento, um passatempo da sociedade, e não compreende que esse fenômeno, tão simples e comum, conhecido da antiguidade e até mesmo dos povos semi-selvagens, possa ter alguma ligação com as questões da maior importância para a sociedade humana. Para o observador comum, de fato, que a relação, a simplicidade de uma mesa que se move pode ter com a moral e o futuro da humanidade, mas aquele que ponderar há de se lembrar que da simples panela que ferve e ergue a tampa com pressão do vapor, fato que também ocorre desde toda a antiguidade, saiu o poderoso motor, com que o homem transpõe o espaço e supera as distâncias. Pois bem, vós que não credes em nada fora do mundo material,
Sabei que da mesa que se move e provoca vossos sorrisos desdenhosos saiu uma ciência e a solução de problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Apelo para todos os adversários da boa-fé e os desafios a dizer se deram ao trabalho de estudar o que critico. Porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico conhece aquilo que critica. Zombar de uma coisa que não conhece, que se não pesquisou com critério do observador consciencioso, não é criticar. É dar prova de leviandade e dar uma pobre ideia de sua capacidade de julgamento. Certamente, se tivéssemos apresentado essa filosofia como obra de um cérebro humano, ela teria encontrado menos desprezo e receberia as honras dos exames daqueles que pretendem dirigir a opinião pública. Mas ela vem dos espíritos. Que absurdo. É com muito custo que lhe dispensam um de seus horários. Julgam apenas pelo título. Como o macaco da fábula que julgou as nós pela casca. Ignorai, se quiserdes, sua origem. Suponde que este livro seja obra de um homem e dizei, conscientemente, se após uma leitura séria, encontrais nele motivo para a zombaria. E aí, Amandinha? Que dizeis agora? Quem diria ali que das mesas, né, surgisse tudo que surgiu, né? Todo o conhecimento que a gente tem, toda a revelação, né? Espiritismo. Mas tem, acho que até hoje, muitas pessoas que acham que o espiritismo se resume a isso, né? Porque, na verdade, a gente tem que entender que o Kardec, ele coloca que a doutrina dos espíritos, ela começa para nós no movimento na França das mesas girantes. Mas o Conan Doyle, o nosso elementar, meu caro Watson, ele coloca na sua história do espiritismo que a doutrina dos espíritos começa em 1854 na casa de Hadesville, com aquelas batidas, né, da morte do caixeiro viajante, que as irmãs Fox começaram a ter a tipologia. Mas o mais interessante é isso. Não importa se a gente possa imaginar que ela realmente se expande com a mesa girante, ou começa realmente na casa do fenômeno de Hadesville com as irmãs Fox, mas era necessário que tivesse um fenômeno físico que chamasse a atenção. Se fosse realmente mais simples, provavelmente a doutrina não teria o peso ou teria esse início que teve de chamar a atenção, né? Jorginho, mas quem fala isso que coloca isso como começou nos Estados Unidos foi o próprio Kardec. Só você pegar o espiritismo na sua versão mais simples, ele já detalha tudo. Ele detalha desde assim, começou lá, tal, depois veio ganhando a Europa, tudo mais. Mas ele coloca como se fosse, digamos assim, o detalhe, entendeu? Mas o Conan Doyle, ele fala que o espiritismo nasceu nos Estados Unidos, né? E a gente tem que o seu início básico foi realmente em Paris. Mas é somente, digamos assim, que foi o Kardec que deu todo esse movimento mais elaborado. As pessoas viam como uma diversão. As pessoas não viam isso como algo sério. Quem começou a investigar e ver a seriedade da coisa foi o Kardec. Então, senador, mas isso até hoje, porque o pessoal pensa que espiritismo é mediunidade. Que vai no centro espírita para saber de vidas passadas, para saber só quer pegar, estudar a moral e praticar, entender a moral, ninguém quer. Todo mundo acha que é mais mágica o negócio. Até hoje. Não, sim, tem muita gente que vai nos centros só para tomar passe e acha que isso resolve, não é a mudança de comportamento que vai mudar, é o passe que vai melhorar a minha vida.
Mas naquela época era visto como uma distração mesmo, ia lá para perguntar as coisas e a mesa responder. Então, o Kardec foi o que viu que aquilo não era uma diversão, era algo que poderia ser explorado por vamos dizer assim, uma vertente mais séria. Quer dizer, ele já viu que tinha alguma coisa por trás que poderia ser utilizado de forma séria. Mas isso aí também depende da maturidade do espírito, né? Enquanto os outros são infantis, alguém já maduro já consegue ver uma relação aí. Mas cada um... Mas o Claudinho, Babu, Amanda, mas é isso que eu considero, que eu espero que vocês hoje já tenham tirado do plástico o livro do Angeli, é onde há a grande discussão do livro. Por quê? Apesar do Arthur Conan Doyle já começar a falar de consequências morais do espiritismo, quem coloca consequências morais através do conhecimento são os espíritos para Kardec, para que houvesse uma compreensão de que só o fenômeno em si não educaria. E essa foi a discussão entre a Federação Espírita Brasileira, que está lá no capítulo que eu falei para vocês lerem hoje, e a Liga Espírita do Brasil, as duas no Rio de Janeiro, exatamente. Quando se fala de consequência moral, o doutor Bezerra de Menezes, ele puxa realmente para o Evangelho como uma exemplificação daquilo que o fenômeno em si não educa. Já o Angeli e o grupo que deu origem à Liga, nessa discussão desse capítulo, ele coloca que só o fenômeno bem compreendido pelos espíritos já em si já é uma doutrina de consequências morais. Entendeu? Então, foi para Kardec que veio essa colocação. Ou seja, é uma ciência, é uma filosofia de base científica com consequências morais. Ou seja, essa consequência moral vem bem embasada nas virtudes pelo Evangelho. Só que houve uma puxão muito grande para o misticismo e para outra, para uma coisa mais delicada, filosófica, né? Porque se você só puxa pro lado do Evangelho, você cai no que é as religiões hoje em dia, Jorginho. Ninguém explica nada. Sim, exatamente. E vira um dogma da doutrina espírita. Você, para entender, compreender alguma coisa, você tem que pensar filosoficamente. Você tem que entender o que acontece. E não simplesmente ficar ali no Evangelho e achar, não, isso aqui, falar no Evangelho segundo o Espiritismo é isso aqui. Aí vai criando-se dogmas. Ele até coloca que se tivesse apresentado essa filosofia como sendo uma obra do cérebro humano, ela teria encontrado menos desdém. Mas mesmo assim, mesmo que se fosse algo... toda a filosofia do passado também, que foi colocado a questão moral, não foi levada a sério. Então é um negócio que é difícil. E é justamente que o Espiritismo vem fazer isso, vem chamar essa parte filosófica, científica, senão você parte só pro lado religioso, você fica dogmático de novo. Por isso que precisava ter uma nova ideia para tirar essa ideia Mas o pessoal queria trazer tudo de volta pro religioso. O grande problema foi essa ênfase na parte religiosa que transformou o espiritismo em algo, muitas vezes, fanatizante. Aí complica. Vamos para o item 2, então? Vamos. O espiritismo é o mais perigoso antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha os materialistas por adversários. Mas como o materialismo é uma doutrina que mal se ousa confessar, prova de que os seus profitentes não se acreditam bastante fortes e são dominados por sua consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E coisa bizarra, os mais céticos falam até mesmo em nome da religião, que também não conhecem e não compreendem como o espiritismo. Tomam por alvo, sobretudo, o maravilhoso e o sobrenatural, que não admitem.
Ora, segundo dizem, sendo o Espiritismo fundado sobre o maravilhoso, não pode ser mais do que uma suposição ridícula. Não refletem que, assim procedendo, sem restrições, contra o maravilhoso e o sobrenatural, fazem o mesmo com a religião. Com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, o que é a revelação senão as comunicações extra-humanas? Todos os autores sagrados, desde Moisés, falaram dessas espécies de comunicações. Que são os milagres senão fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência, pois são, no sentido litúrgico, derrogações das leis da natureza? Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, rejeitam as próprias bases da religião. Mas não é sob esse aspecto que desejamos encarar o assunto. O Espiritismo não tem de examinar se há ou não milagres, quer dizer, se Deus pôde, em certos casos, derrogar as leis eternas que regem o universo. Deixa ele, a esse respeito, toda a liberdade à crença. Mas diz e prova que os fenômenos sobre os quais se apoia só têm de sobrenatural a aparência. Esses fenômenos não parecem naturais aos olhos de certas pessoas, pelo fato de serem insólitos e exorbitarem os fatos conhecidos. Mas não são mais sobrenaturais do que todos os fenômenos de que a ciência nos dá hoje a solução, e que em outras épocas pareciam maravilhosos. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são consequências de leis gerais. Eles nos revelam uma das forças da natureza, força desconhecida, ou para melhor dizer, incompreendida até hoje, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. O Espiritismo, portanto, repousa menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Os que o atacam nesse sentido não o conhecem. E mesmo que fossem os maiores sábios, nós lhes diríamos: se a vossa ciência, que vos ensinou tantas coisas, não vos revelou que o domínio da natureza é infinito, sois apenas meio sábios. Ou seja, para resumir, ele coloca aqui que nenhum dos fatos sobrenaturais é novidade, sempre existiram. O que acontecia é que eles não eram compreendidos e não tinham uma explicação na época, que depois a ciência passou a explicar. Mas é interessante, Cláudio, que você pensa bem, se nós olharmos os tempos antigos, as pessoas aceitavam as pitonisas, as musas dos templos, com muito mais naturalidade. Apesar, digamos assim, elas aceitarem que os deuses, elas iam em busca de alguma dúvida em relação à vida pessoal, e os deuses respondiam, mas elas não tinham muita ideia da consequência moral, porque os deuses viviam juntos, quer dizer, não era uma surpresa. Essa questão do milagroso e da forma sobrenatural, ela vem na Idade Média, quando a Igreja Católica tira esse contato natural que os povos ancestrais já tinham. Porque você pensa bem, na sua terra de outra encarnação adorada, que era lá a Escócia, todos os celtas buscavam o caminho da floresta e dos sacerdotes numa boa. Eles não tinham esse problema de considerar sobrenatural. Era natural esse contato. Quando chega a doutrina católica e acaba com essa doutrina dos magos, tal, é que com o tempo passa a ser algo que era proibido e passa a ser sobrenatural. Você vê que interessante. Então, aqui eles tinham a ideia de que, na antiguidade, que eram os deuses, não eram espíritos, eram os deuses. É diferente. E outra,
A Igreja Católica condenou qualquer manifestação espírita, qualquer manifestação mediúnica, por uma convenção de poder. Então, o cristianismo é repleto no primeiro século de manifestação mediúnica. Isso ficou registrado nas cartas, inclusive. Por que o catolicismo aboliu isso? Porque era justamente uma fonte que iria contrariá-los na ambição de poder que eles tinham. Então, eles quiseram calar a voz dos espíritos que estavam ali os advertindo contra as coisas erradas que os encarnados estavam fazendo. É claro isso. É igual você tem uma pessoa, você está fazendo tudo um monte de coisa errada da sua cabeça, vem a pessoa que fica te falando, olha, não faz isso, olha, não faz aquilo. O que você faz? Ah, cala a boca. Você quer fazer do seu jeito. Você não quer escutar os outros. O que a igreja fez isso foi isso. Então, eles não quiseram mais ter uma voz que os alertava contra as coisas erradas que eles estavam fazendo. Típica do ser humano, atrasado como é. Vai, Jorginho. Item 3. Dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Preferíeis que o mundo... Ô, Jorginho, calma aí. Incredulidade que procurais. Fala, meu filho. Começa de novo, que deu uma congelada. E só beleza, então. Vamos a lá. sua primeira frase, o cara deu uma sumida numa palavra aí. O meu tá... Olha, eu tô lendo o do Noleto aqui, hein? Calma aí, deixa eu falar, aí os outros dois vão ver se tem no deles, ó. Conforme dizeis, desejai curar o século dessa mania de credulidade. Do Jorginho não apareceu essa palavra para mim, que ameaça invadir o mundo. O meu também não tem. O meu. Porque olha, as duas que eu tenho aqui, do Salvador Gentili e do Noleto, é a mesma coisa, ó. Essa aqui é do Salvador Gentili. Quereis, segundo dizeis, curar vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Então, aqui o meu começa assim: quereis, segundo dizeis, curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Tá normal. Vamos embora, então. Então começa de novo aí, Jorge. Congelou você. Tá legal. Dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Preferiríeis que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? Não é a ausência de toda a crença que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Quereis chamar a isso de um mal? Duas doutrinas se defrontam, uma que nega o futuro, outra que o proclama e o prova. Uma que nada explica, outra que explica tudo e que, por isso mesmo, se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor ao semelhante. A primeira não mostra senão o presente e aniquila toda esperança. A segunda consola e torna evidente o vasto campo do futuro. Qual a mais perniciosa? Algumas pessoas, e dentre elas as mais incrédulas, se fazem apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas a fraternidade pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade.
Onde há verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Aquele a quem dizeis que com a morte tudo se acabará com ele, que amanhã talvez ele não passe de velha máquina desmantelada e atirada fora. Que razão terá ele para impor a si mesmo uma privação qualquer? Não será mais natural que trate de viver possível durante os breves instantes que lhe concedeis? Daí o desejo de possuir muito para melhor gozar. Desse desejo nasce a inveja dos que possuem mais, e dessa inveja a vontade de apoderar-se dos que outros possuem. Não há mais um passo. Que é que o detém? A lei? A lei, porém, não abrange todos os casos. Direi que é a consciência, o sentimento do dever. Mas em que baseais o sentimento do dever? Esse sentimento é compatível com a crença de que tudo se acaba com a vida? Com semelhante crença, uma única máxima é racional, cada um por si? As ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade e mesmo de progresso não passam de palavras vãs. Ó vós que proclamais semelhante doutrina, não sabeis todo o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade? Mas por que estou falando de responsabilidade? Para quem duvida de tudo, tal coisa não existe, pois ele só rende homenagem à matéria. E isso é interessante, gente, pelo seguinte, é que naquela época, digamos assim, o materialismo da ciência, que estava se desvinculando da religião, porque a religião era misticismo e doutrina castradora, ela passa a ver o materialismo, mas aqui a gente vê também que é aquela questão de que a própria religião da época, que seria um catolicismo mais forte, não trazia as consequências morais que digamos assim, o evangelho deveria trazer, mesmo com a punição de ir para o inferno por toda a eternidade. O que eles queriam, essa época de iluminismo, de libertação que eles estão procurando, era tirar tudo do domínio da igreja, né? Seres pensantes livres. Só que se você pertencendo a algum tipo de doutrina religiosa, você, como foi até então, ou até hoje até, é muito castradora, né? Você tem que aceitar o que eles dizem e você não pode questionar. Como eles não conheciam a doutrina espírita, falava que é uma coisa religiosa também, então, e o pessoal não estudava, caía como uma coisa mística também. E aí ele fala assim, esse pessoal iluminista, que quer ser progressista e tudo mais, acha que uma onda de credulidade está invadindo a Europa e querem combater com a incredulidade, não estou entendendo, porque quando é uma fé raciocinada, você tem como tocar a consciência do homem. Se não existe nada, se não é nada, o homem pode fazer o que quiser, que não vai ter consequência nenhuma. E ele fala, e as leis? As leis até hoje não abrangem tudo. Então ele fala assim, então vocês querem matar uma coisa, mas não quer dar nada melhor, para que o homem cresça em virtudes. E mesmo assim, o Babu, Claudinho, Amanda, nós vemos uma crítica também na forma que Kardec coloca, mesmo sendo, digamos assim, tendo hoje em dia, pela sua leitura, uma certa culpa ou um pensamento mais eurocentrista, aonde a doutrina já começa a questionar a forma de como o cristianismo, que seria, na visão católica, era colocada no mundo. Porque você pensa bem, nessa época, como é que alguém poderia se dizer cristão se ele considerava que seres humanos poderiam ser escravizados porque eles não tinham alma?
Então, eu vi até um trecho de um relato do Darwin, quando ele fez a expedição dele, ele passou pelo Brasil, que diz que ele ficou horrorizado quando ele passou pelo Brasil. O tratamento que os escravos tinham, que ele viu as pessoas tratarem os escravos aqui no Brasil, ele ficou horrorizado e falou, nunca mais eu venho aqui. Então, isso já era o que? Meados do século XIX, a época que foi escrito o Livro dos Espíritos. Então, e isso considerando que vários países da própria América Latina já tinham abolido a escravidão, o Brasil ainda não tinha. Né? Então, fico pensando assim, como que um país que pode se auto-intitular, as pessoas se auto-intitular como país do Evangelho, pátria do Evangelho, com vamos dizer assim, com uma ficha corrida dessa, né? Com um passado desse aqui, como é que pode ser o país da fraternidade? Que foi o último país da América a abolir a escravidão. Né? Então, aqui o que ele coloca assim, vocês que são céticos, vocês querem combater a doutrina espírita, que dá mais esperança para as pessoas no futuro, vocês querem colocar algo, uma ideia de desesperança, uma ideia de que vale a pena passar por cima de todo mundo, porque a gente só vive uma vida só mesmo, então depois que eu morrer vai acabar tudo, então para que eu vou me sacrificar em ajudar os outros? Eu vou ajudar a mim mesmo. Então, vocês estão querendo substituir uma doutrina que vem para dar justiça para as pessoas que passam por dificuldade por uma doutrina que vai cimentar a injustiça, principalmente por aquelas pessoas que, né, passam fome, sofrem aí uma série de exclusões da sociedade. Então, vocês não têm, parece que vocês não têm razão, vocês não têm consciência, vocês parece que não pensam, é isso que está colocando aqui. Né? Como que você vai substituir uma doutrina que é essencialmente racional, que explica tudo, por algo que não explica nada? Então, o que eu penso que, assim, as pessoas que eram resistentes a esse tipo de pensamento no futuro, uma doutrina espiritualista, as pessoas que eram resistentes eram aquelas pessoas que tinham feito horrores durante toda a sua vida. E aí elas não querem se defrontar um dia e ter que resgatar e ter que ver na sua frente tudo aquilo que fez de errado. É a mesma coisa hoje, a gente vê na vida material nossa aqui, as pessoas aí fazem corrupção, rouba, faz um monte de coisa. Eles não querem ir para a barra dos tribunais, ter que pagar, ter que prestar contas à justiça. É a mesma coisa essas pessoas. Não fez uma vida inteira passando por cima de todo mundo, depois na próxima vida eu vou ter que vir miserável, vou ter que sofrer? Claro que não. Não. Então essa doutrina aí está errada. Então é mais isso, é o egoísmo, é a forma de pensar numa doutrina que vai me livrar de ter que pagar, de ter que justificar os meus atos, né? Então é mais fácil eu acreditar que morreu, acaba tudo. Se eu tiver que acreditar que eu vou ter que depois responder por um monte de coisa errada que eu fiz, não, essa doutrina eu não quero. É isso. Eu acho que podemos terminar por hoje, porque o quarto é cumprido e até a gente debater vai passar das 8h20 aí.